Olá, fim de semana de situação preocupante para o tricolor gaúcho, mas também fim de semana de anúncio de novo treinador. O Grêmio tem Renato Gaúcho mais uma vez, Diogo Botti. Renato Portaluppi foi apresentado nessa manhã lá na Arena do Grêmio, ao lado do Valdir Espinosa, que também retorna, e dois campeões do mundo lá em 83. O Valdir chega como coordenador técnico e já o Portaluppi aí na sua terceira passagem no comando do Grêmio reassume aí falando com um discurso de reerguer o time, que tem condições ainda de buscar alguma coisa dentro do Brasileirão, mas focar mesmo na Copa do Brasil, que o Grêmio está em vantagem na partida contra o Atlético Paranaense, venceu a primeira lá em Curitiba e agora tem o retorno aí, jogo da volta marcado para quarta-feira aqui na Arena em Porto Alegre. O certo é que o Renato eu acho que entre as opções que o Grêmio tinha, acaba sendo a melhor escolha pela identidade pelo clube, identificação e conhecedor do grupo do gremista. Então, talvez esses fatores possam estar fazendo que o Renato seja a principal opção aí entre os treinadores que não estavam trabalhando, de repente, ou até os que estavam em questão de proposta. O certo é que o Renato assume aí o Grêmio, tentando aí remobilizar o grupo para que o time aí, já que já saiu da primeira página da tabela de classificação do Brasileirão, já está mais de um mês sem vitórias aí, possa reencontrar na competição. E qual é a grande diferença do Roger para o Renato Gaúcho? Eu acho que o Roger é um cara mais pragmático, assim, ele tem a questão mais, vamos dizer assim, parecida com o Tite, né? Claro, devido às proporções no caso. O Renato é um cara diferente, assim, um cara mais sanguíneo, vamos dizer, que nem o Inter falava do Argel ali. Eu acho que ele tem um poder de mobilização maior que o Roger. Talvez nesse momento o Grêmio precise disso. Mais a questão da estrutura tática, montagem de equipe e tudo mais. Por ser um contrato de apenas 3 meses até o final do ano, claro, com uma cláusula aí que possa renovar para o ano seguinte inteiro, aí, em 2017, o Renato chega com essa questão de conhecer o grupo, de saber onde mexer com os brios dos jogadores. Talvez seja aí o segredo do Renato para esse momento do Grêmio. É um momento turbulento, o Grêmio vive de protestos e tudo mais. Aí eu acho que em virtude da gangorra, no caso o Internacional está muito mal, talvez não tenha afetado tanto a questão no tricolor, mas o certo é que o Grêmio vive um momento ruim no Campeonato Brasileiro aí, já vê chance de título praticamente nula, G4 está ficando distante também, então o Grêmio precisa aí se encontrar o quanto antes para ainda tentar alguma coisa nessa competição. E houve um apagão agora no domingo, no jogo de Grêmio e Fluminense em Grêmio, que o Grêmio acabou perdendo de 1-0. Pois é, na verdade o Fluminense foi melhor que o Grêmio, né? Praticamente toda a partida. O Grêmio teve alguns momentos de lucidez ali no final do jogo mesmo, na base da pressão. Certo que o Fluminense dominou as ações, soube controlar o ímpeto do gremista. O Grêmio não conseguiu a questão de transição, volantes, meio campo, questão do ataque. O Luan está muito apagado nos últimos jogos, não tem conseguido desenvolver seu melhor futebol. Certo que o Grêmio foi amarrado pelo Fluminense dentro de casa e acabou levando um gol aí do Gustavo Scarpa, que é um dos destaques desse Campeonato Brasileiro, jogador de muita regularidade, fez gol no Inter em Porto Alegre, fez gol no Grêmio agora, e é um jogador aí que vai dar muito o que falar ainda na sequência dos anos aí. Mas o certo é que o Grêmio não se achou em campo aí, sofre mais uma derrota dentro de casa, caindo ainda mais na tabela de classificação. Vamos dar uma olhada nesse gol do Fluminense que deu vitória para o Clube Carioca dentro da Arena neste domingo.
além da vitória de Fluminense 1-0 em cima do Grêmio, nós tivemos um fim de semana que aí ajudou um pouco o Internacional, ou não, vamos saber em seguida. O Palmeiras venceu por 2-0 o Corinthians, garantiu a permanência na liderança do campeonato. Teve queda de técnico, o Cristóvão Borges não é mais o treinador do Corinthians, né? O Roger é um dos nomes cotados, mas só para 2017, assumiu interino lá no time do Praia São Jorge. E fica até o fim? Fica até o fim do ano. Essa é a palavra do presidente, que optou por um técnico interino até o final do Campeonato Brasileiro, mas o Roger e o Eduardo Batista, atual treinador da Ponte Preta, são os nomes cotados aí para 2017. É mais econômico fazer isso, né? Nessas alturas do campeonato. Não, e o treinador já entra com a questão de perspectiva de elenco, montagem, pré-temporada e tudo aquilo lá. Os treinadores muitas vezes cobram o que não tiveram, né? Campeonato estadual que dá para fazer. Exatamente. Né? Então, pensando assim, o Corinthians opta por um técnico interino, já que ainda busca o G4, né? Não jogou a toalha ainda, mas ficou bastante complicado aí a vida do Timão, que perdeu mais um. Bom, o Flamengo, que é a maior torcida do país, junto aí com do Corinthians, venceu no final de semana e mantém-se coladinho lá no Palmeiras, na segunda colocação. Flamengo 2-0 em cima do Figueirense. O empate entre o Clássico Mineiro, Cruzeiro e Atlético Mineiro segurou um pouco o Atlético, que também está querendo chegar entre os líderes, agora ficou em terceiro, mas mais empate afastado. Empate é ruim para todo mundo, esse empate aí dos mineiros, né? Que o Atlético não conseguiu chegar se aproximar dos líderes, acabou ficando um pouquinho mais afastado, e o Cruzeiro continua nessa situação bastante complicada, né? O Atlético Paranaense fazendo muito bem o dever de casa, como tem feito, venceu por 1-0 o São Paulo lá no Paraná. O Atlético ganha em casa e perde fora, ganha em casa e perde fora. O Atlético Paranaense está trocando pontos, né? Mas o bom é que ele tem segurado bastante gente grande, né? Dentro da Arena da Baixada. Mas é uma equipe que viveu altos, bons e maus momentos, aí teve brigando pro G4 já, e agora está naquela fase da tabela assim que, né, o pessoal fazendo turismo. E a Chape em casa, na Arena Condá, empatou com a Macaca 2-2 lá em Santa Catarina. Curitiba venceu por 1-0 o Sport na Ilha do Retiro. Resultado bom pro Inter. Bom pro Inter, acho. O confronto na parte de baixo ali. O empate seria melhor, que deixaria os dois adversários mais para baixo ainda, mas com a vitória o Inter inclusive pode passar o Sport nessa rodada em caso de vitória. Outro resultado positivo para o Colorado foi lá na Bahia. O Botafogo venceu por 1-0 a equipe do Vitória, o jogo que aconteceu lá no Barradão. E o Santos venceu por 3-2, também bom pro Inter aí, que segura o Santa Cruz lá atrás. 3-2, jogo que aconteceu no Pacaembu, Santos. O resultado do Santos foi bom para ele mesmo, né? Que ele conseguiu melhor, né? A questão do G4 ali, a permanência, né? O Santos que tá na briga ainda, até dá para falar de título ainda, acho que são 9 pontos a diferença do Palmeiras pro Santos, mas é uma equipe que ninguém apostava muito na questão do Santos. Menos até, Diogo, 6 pontos. São 6 pontos. 51-45, o primeiro ao quarto lugar. Isso aí, o Santos então fecha o G4, né? Isso aí. Então o Santos aí na briga, passando o Corinthians, né? O Corinthians caiu para quinto. 41 pontos. Aí, essa é a diferença, aí, 10 pontos já para o líder do campeonato, o Palmeiras, clássico aí que de muitas mudanças na tabela, de parte de cima da tabela de classificação. Isso aí. O Palmeiras 51, o Flamengo 50, Atlético Mineiro 46 e Santos 45 fecham os 4 primeiros. E os 4 últimos, Figueirense com 28, Internacional com 27, 23 seu Santa Cruz e apenas 15 pontos o América Mineiro, que é o adversário de hoje à noite do Colorado. Exatamente, o jogo que o Inter precisa, e não tem outra palavra a não ser a vitória. O Inter vencendo sai do Z4, né, ingressa ali numa zona ao lado de Cruzeiro, do próprio Sport, ali com 30 pontos. Né, o Inter que entra em campo aí com mudanças, o Celso Roth acenou aí com a saída do Seiras e do Nico Lopes para essa partida, opta por 3 volantes. O Eduardo Henrique entra no lugar ao lado do Fabinho e do Rodrigo Dourado, e o Eduardo Sacha entra no ataque ao lado do Valdívia e do Ailon. É 2 canyons assim de diferença, né? Os volantes pro ataque, não tem ninguém que faça armação. Talvez o Inter desenhe um jogo totalmente errado aí para essa partida. O Celso Roth talvez não está fazendo a leitura correta. Quem é a gente para falar? De repente o Inter vai lá e faz 4-0 no jogo, né? O certo é que, pelo que tem apresentado, o Seiras não pode ser banco. É um jogador que, dentro das características, é o que mais se aproxima da questão da articulação, da armação. Então eu acho que ele poderia, inclusive, ter tirado o Valdívia, que não tem rendido bem desde a lesão, né, e colocado o Seiras aí, ainda que tenha a questão da manutenção dos 3 volantes. Seria um time, ao meu ponto de vista, mais equilibrado.
né? O Inter que poderia ter opções maior de chegada ao ataque, uma questão de um toque, de uma criatividade um pouco maior. Sem isso, são 3 volantes e 3 atacantes, fica esse buraco aí, que a gente espera que o Valdívia possa completar, fazer a questão, e o Eduardo Henrique, que é o volante que está entrando, possa chegar um pouco mais ao lado dos atacantes. Não é o momento de botar o Andrigo, Diogo? Aquele cara que vai pelo meio para chegar até fazer uma pontezinha, pelo menos, nesse canyon aí? Pois é. O Andrigo ou outro do mesmo tipo, né? O Serra seria o nome, né? Da permanência dele ali na questão do meio de campo. O Andrigo ele perdeu um pouco de espaço com o Celso Roth, né? Até esse dia a gente estava vendo a questão, uma matéria feita aí por um site, os jogadores que foram muito bem no gauchão perderam espaço, né? O Brenner, que foi contratado, jamais estreou pelo Internacional, atacante que veio de Juventude, o próprio Andrigo, que foi o destaque do gauchão. Então jogadores aí que tiveram muito destaque no estadual, que a gente vê que estadual não vale nada mesmo, né? Porque as coisas acontecem e depois não tem uma sequência no resto do ano. O Andrigo, sim, seria um homem que se tivesse com ritmo de jogo, tivesse com a embocadura, que nem a gente fala assim, e atuando, certamente seria o homem para ocupar esse lugar. Né? Não precisaria nem da questão do terceiro volante, mas deixaria ele com a missão de fazer essa transição com muita qualidade que a gente sabe que ele tem. Se o Internacional ganha hoje, ele passa de 18º para 14º lugar, já que vai a 30 pontos, mas ele tem melhor saldo tanto que o Sport quanto o Cruzeiro. Número de vitórias, os 3 times ficam com 8 vitórias. Então o Internacional passaria para 14º lugar, que é a posição do Sport hoje. Lembrando que depois desse jogo aí, o Inter precisa demais da vitória, porque a próxima partida do Brasileirão é contra o Atlético Mineiro em Minas também. Então são uma sequência de 2 jogos em Belo Horizonte. Tirando isso, tem o meio de semana que viaja a Fortaleza para a partida de volta, mas isso eu acho que já está encaminhado com a vitória de 3-0 no Beira-Rio. Então o Inter tem um compromisso bastante complicado. Em caso não vença hoje, fica difícil depois acreditar em alguma recuperação contra o Atlético Mineiro lá em Minas. O Inter joga... horário? Horário 20 horas, portanto daqui a pouco lá na Arena Independência em Belo Horizonte. É isso aí. E você vai acompanhar pelo rádio, ou então quem pagou, né, um pouquinho lá para assistir na televisão, no pay-per-view, porque o horário não é de TV. Ainda mais segunda-feira já está ensaiando, né? Na TV fechada ele passa. Vai passar? Vai passar porque até teve uma modificação que passaria todos os jogos da segunda-feira. E como o jogo é fora, não tem aquela questão do regional que não passa a partida. Então, entre Independência lá no América Mineiro vai passar essa partida aí. É o único jogo da televisão na segunda-feira. Muito bem. E nós voltamos. Amanhã é 20 de setembro, feriado. As bombachas, todo mundo tira, vai ilustrar, bota para ir desfilar amanhã. Juro. Deve chover, né? Porque sempre chove. Né? Bom, porque limpa, né? Nós voltamos na quarta-feira, porque quarta que joga já projeta a Copa do Brasil. O Inter é na quinta, o Grêmio joga na quarta-feira contra o Atlético Paranaense, estreia do Renatão. É isso aí, nós voltamos então para projetar isso e ver o que aconteceu com o Colorado na noite de segunda. A cobertura completa você tem no Jornal Informativo do Vale desta terça-feira, mesmo no feriado. Até mais, bom feriado para você. Um abraço.